Deus abençoe esta bagunça. Amém. A gente vai conversar sobre contemporaneidade, a parte que cabe às terceira geração modernista brasileira, ou algumas características que separam um pouco o que aconteceu antes do que está acontecendo agora, entendeu? O que estava acontecendo antes em questão de modernismo e o que é então a parte contemporânea de fato. Marcos históricos, né? Então a gente data esse contemporâneo a partir de 1945, que é a data limite ali, 45, 50, realmente sendo a virada da metade do século, né? E o que estava acontecendo nessa data? Do fim da Segunda Guerra, as questões de Hiroshima e Nagasaki, uma reestruturação geográfica, uma reestruturação política que divide o mundo entre socialismo e capitalismo, coisa que a gente não definiu muito bem até hoje, né? Ali nos anos 80 a gente vai ter todas as questões que circundam ao redor do Muro de Berlim e como que esse muro visualmente, né, para o mundo, ele vai mostrar toda a diferença entre essas duas políticas, a capitalista e a socialista, o medo que se instalou após as questões nucleares e como que as pessoas elas trabalharam, né, e lidaram com isso através da Guerra Fria. E aí aqui no Brasil o que estava acontecendo? A gente estava na era Getúlio Vargas, que volta ao poder pelo voto popular em 1950. E ali ele fica até o seu suicídio. No plano literário, ou na literatura, a gente vai ter Mário de Andrade, uma das principais figuras dentro do modernismo, atuando dentro da contemporaneidade, e a publicação de uma obra chamada O Engenheiro, de João Cabral de Melo Neto, que vai trazer assim as primeiras características inovadoras, diferentes em relação à construção de poemas dentro da contemporaneidade. Não vou ficar entrando muito nas questões literárias com vocês, mas isso ajuda a gente a criar conexões, então acaba se fazendo necessário. Aí ele faz parte de um grupo chamado Grupo dos 45, que vai então realmente reestruturar as questões dentro da literatura quando diz respeito à contemporaneidade. Nossa, eu vou falar 250 vezes a palavra contemporâneo nesse vídeo, mas é porque, né, é o que a gente está conversando. O nosso país em si estava vivendo um conflito / democratização política, né, e o governo de Juscelino Kubitschek, ele realmente é um momento muito intenso em relação a essas questões. A forma como Juscelino Kubitschek ele gesta o país traz um crescimento econômico significativo para nós, gerando empregos, gerando uma industrialização significante, realiza grandes feitos, como por exemplo a construção de Brasília, e que é algo que realmente chama muita atenção naquele momento histórico. A indústria editorial teve um avanço muito grande. O governo de Juscelino baixa todos os impostos, então a produção de livros, o incentivo nesse setor é bem significativo. Por conta de todos esses avanços e principalmente da industrialização, as casas vão ficar mais tecnológicas, então as pessoas elas vão ter acesso a aparelhos televisivos com maior facilidade, aparelhos telefônicos, que inicialmente você comprava uma linha de telefone, e uma linha de telefone era caríssima, era uma coisa assim absurdamente cara, era como você comprar um carro. As pessoas aos poucos elas vão começando a ter acesso a esses recursos que eram bem restritos a algumas pessoas. A minha família é de origem pobre, muito simples. A minha mãe me criou sozinha. E eu lembro que a minha primeira televisão, a televisão que tinha na minha casa quando eu era criança, era uma televisão preta e branca, com um bombriozinho na antena, para poder pegar o sinal, e os únicos sinais de canais de TV que chegava na minha casa era ou a Rede Globo, e dependendo do horário do dia, pegava o SBT. Na realidade, o SBT pegava melhor na casa da minha tia, que morava na mesma rua que eu. Então, quando eu queria assistir coisas que tinha no SBT, eu ia até a casa da minha tia para assistir. Até porque na casa dela tinha uma TV colorida, que na minha casa não era. E a primeira TV colorida da minha casa foi comprada por consórcio. Pra você ter uma ideia de como esse bem
ele era um bem difícil de ser adquirido. Nesse momento, por conta do global, né, da situação global contemporânea, agora eu chego no mercado e eu não tenho só produtos do meu país, mas eu vou encontrar e ter acesso a produtos importados. Mas existia esse lado, que era um lado que muitos olhavam e falavam, nossa, que legal esse crescimento, esse movimento, essa política que tem relação com o americano e o capitalismo, que ao mesmo tempo tinha aquele povo que achava o ó, né? Que falava, não tem que ser assim, porque nós estamos nos americanizando, porque os americanos vão dominar o mundo. E aí nós temos o governo de Jânio Quadros, que vem na sequência, também não se sustenta, então o pessoal não estava muito feliz com o Juscelino, mas o governo de Jânio Quadros, ele desequilibra as coisas e entra o poder militar. Então a gente vai ter movimentações cristãs, a gente vai ter movimentações sindicais, a gente vai ter movimentações de várias esferas dentro da sociedade, não aprovando e não concordando com o que estava acontecendo naquele momento. Entre eles, os estudantes universitários, né? Mas as produções artísticas, elas continuam da mesma forma, elas vão continuar ocorrendo e vão continuar sofrendo né, seus impasses, né? Porque nem tudo que era dito, nem tudo que era feito, nem tudo que era cantado era aceito e aprovado pelo governo vigente naquele momento. E no que diz respeito à produção artística brasileira, a gente vai ter uma abstração profunda dentro do trabalho a partir da Segunda Guerra. Uma das coisas é a abertura do Museu do MASP, em São Paulo. Era num prédio que se chamava que tinha um local chamado Diários Associados. Na sequência, a criação do MAN em São Paulo, do MAN no Rio de Janeiro, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Todos esses espaços, eles vieram muito com a proposta de trazer o moderno para a população, trazer essa população definitivamente dentro do espaço de discussão museu. Outra coisa que é um marco bem interessante, que contribui muito com o desenvolvimento desse contemporâneo no quesito arte, foi a exposição Max Bill, que acontece em 1950, em que ele mostra uma série de obras, mas entre elas uma que chama muita atenção pelo conceito e se chama Unidade Tripartida. E era uma escultura abstrata, mas com um conceito muito moderno para a época e para os pensadores daquele momento. No ano seguinte acontece uma Bienal, então em 1951, uma Bienal de Arte, e novamente vários artistas se movimentam, Max Bill também. Com essa obra, ele chama atenção para o conceito e ele acaba ganhando um prêmio dentro do evento. E é com isso que se dá, então, o início da arte concreta dentro do nosso país. E alguns artistas se reúnem, pensadores adeptos dessas questões concretistas. Juntos eles formam um grupo que eles denominam Ruptura. Faziam parte do grupo Ruptura Valdemar Cordeiro, Geraldo Barros, Ivan Serpa, Lígia Peipe. Também vão partir do grupo Ruptura outros pensadores que vão trazer então a arte interativa para dentro do espaço brasileiro. A arte interativa, ela, como a própria palavra diz, tinha a proposta de que você interagisse com o objeto que o artista estava propondo. Nesse grupo de frente, né, o primeiro grupo que sai com esse pensamento produzindo obras, nós encontramos Hélio Oiticica, que tem um pé significativo dentro do tropicalismo no quesito arte, e Lígia Clark. Então eu trouxe para vocês alguns nomes significativos nessa mudança contemporânea, além de um contexto histórico um pouco mais aprofundado, né, do que estava acontecendo para o que vai acontecer. Na questão das linguagens, a gente vai sair então daquela zona de conforto que é só fazer quadros, só fazer esculturas, só fazer pinturas e desenhos, que era algo que vinha com o modernismo, e a gente vai ter novas propostas de como se fazer arte. A gente conversou sobre isso no final do segundo ano, no ano passado. Formatos de arte, né, que a gente vai encontrar que cabem dentro do contemporâneo são as performances, as instalações, as land arts e interferências.
Então, todos estes são formatos de trabalhos que são considerados contemporâneos. No que cabe à performance ou arte efêmera, são execuções ou ações que eu realizo, e partindo dessas execuções e ações, eu tenho um registro do acontecimento, mas não o acontecimento em si. Então, o sujeito ele resolve atuar numa performance. As pessoas que estão ali naquele momento veem essa performance, mas as pessoas que elas não têm contato, elas vão ver o efêmero dessa ação que foi tida através de uma performance. É considerado uma manifestação interdisciplinar porque normalmente não envolve apenas uma ação em si. A pessoa ela vai trabalhar uma caracterização, ou seja, uma parte plástica e uma ação, vai misturar música e uma ação, vai misturar a música e uma dança. Então, por conta disso, ela acaba tendo caráter interdisciplinar. Ela não envolve necessariamente a ação dos espectadores. Antes disso, a gente vai ter um movimento chamado happening, que ele realmente ele envolvia um pouco do espectador e não era planejado. Mas a performance não, a performance ela vai ter um planejamento para ser executada. E aí, através de vídeos e fotografias, a gente tem a história contada da performance, que seria o lado efêmero dela. Aqui no Brasil, a gente vai ter o Vic Muniz, que é bem representante dessa questão da arte efêmera, quando ele utiliza lixo para a produção do trabalho dele. Eu vou deixar um filme linkado aqui no Eclass para vocês assistirem, que é muito legal e conta a história do Vic Muniz e de como que ele lida com tudo isso até chegar na venda e na valorização do trabalho dele. A instalação ela vai ter uma característica de organização de objetos num espaço, e esses objetos eles vão ser organizados de forma que o espectador entre em contato e se relacione com os objetos, né? Que ele interaja e adquira conhecimento ali a partir daquilo que foi proposto. A instalação ela é muito complexa, o entendimento dela, né? Porque ela é uma obra naquele espaço e vai ser outra obra num outro lugar, porque os espaços não são os mesmos. É uma obra que se adequa ou se organiza segundo o espaço aonde ela se encontra. É meio líquido a ideia. Então aquela obra só existe para aquela exposição naquele momento. Depois deste momento ficam então as imagens, ou seja, acaba sendo efêmero, daquele momento, naquele espaço, e aí se remonta, né? Se organiza essa obra num outro lugar, esses objetos de uma outra forma, né? E assim vai indo. Ficam os registros visuais, como fotos e filmagens. A instalação ela tem uma possibilidade diferente de tudo que se teve até então, porque ela vai trazer para o espectador vivências de sentidos, de tato, de olfato, de olhar, de paladar, se for a proposta também. Então o sujeito ele vai entrar e vai sentir frio, vai sentir calor, vai sentir odor, vai sentir textura, vai ter oportunidade de vivência de coisas de um determinado ponto de vista que talvez num cotidiano normal ele não teria. Muito antes de banheiras de Nutella por aí, estava Amélia Toledo, uma senhorinha, hoje é senhorinha, propondo que as pessoas entrassem em piscinas de amoeba dentro do museu. Tira seu sapato, nego, anda aqui. E ela propunha. E aí, se você quisesse, você ia. Se você não quisesse, você não ia. Além de arte, ela vai se levantar com questões ambientais que estavam surgindo na década de 60 para 70, e ela vai trazer à tona uma insatisfação de um grupo de pessoas já em relação ao uso e a forma como a natureza é tratada, e utiliza da própria natureza reorganizando esses objetos, ou seja, quase uma instalação onde as pessoas elas têm uma vivência estética, né, desses objetos naturais, tentando levar as pessoas a valorizar a natureza. E as interferências dizem respeito a eu me apropriar de algo no espaço e transformá-lo, mudá-lo com o intuito de produzir uma nova mensagem,
sem destruí-lo, né? Sem destruir o espaço, destruir objetos, não é com ideias de degradação, mas é com a ideia de apropriação do espaço para eu trazer uma nova reflexão. Isso a gente fez no final do ano passado, quando vocês produziram mini interferências e distribuíram elas pela escola por aí, né? Fizeram uma grande exposição ali no andar do ensino médio. Uma grande referência na questão de interferência é o artista Cristo, que tem o hábito de embrulhar coisas e trazer uma ressignificância para aquele ambiente. Então ele trabalha com viés um pouco land art, onde ele vai fazer com que as pessoas reflitam, né, sobre a importância daquele objeto, daquele local, daquela situação. Bom, gente, resumidamente era isso. E daí na próxima aula a gente vai falar mais especificamente sobre essas ações mais aplicadas dentro do espaço brasileiro. Aqui temos um misto de contexto histórico, além do contexto histórico, um pouco da história do que estava acontecendo da arte dentro dessa fase e uma recapitulação das formas de expressão da contemporaneidade, beleza? Um beijo para vocês, tenham um ótimo dia. Fui!